Olá, boa noite a todos. Bem-vindos aí à nossa página do Facebook, do YouTube, da Igreja Esmirna. Todos que estão assistindo a nossa série de estudos da revista Nossa Fé, a Batalha Espiritual continua. Hoje nós estamos aqui na nossa última lição. Vamos aqui para a nossa última lição da revista Nossa Fé, a Batalha Espiritual continua. A última lição é a lição de número 13, coisas sacrificadas a demônios. Então hoje nós vamos falar aí sobre esse tema, coisas sacrificadas a demônios. São 3 capítulos da primeira carta de Paulo aos Coríntios que ele trata desse assunto. 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Então são 3 capítulos que o apóstolo Paulo usa para falar especificamente sobre isso, que era um assunto que precisava ser tratado com a igreja de Corinto. E nós vamos hoje aprender então sobre esse tema. Afinal de contas, na questão de batalha espiritual, fica uma dúvida, com relação às coisas sacrificadas, coisas que são consagradas a ídolos. E o apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso nesses 3 capítulos aí da sua primeira carta aos Coríntios. Ele ali... Eu vou ler apenas o capítulo 8, porque eu acho que o capítulo 8 resume bem tudo aquilo que depois Paulo, no capítulo 9, no capítulo 10, ele vai dar mais detalhes, ele vai falar um pouco melhor, vai expandir mais a sua argumentação. E aí vocês podem depois lerem com calma esses outros 2 capítulos para entenderem melhor. Então nós hoje faremos apenas a leitura do capítulo 8 de 1 Coríntios, para entendermos um pouco sobre isso. Vamos orar então. Depois faremos a leitura do capítulo 8 de 1 Coríntios e vamos para a nossa revista. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, louvamos e bendizemos ao Senhor por mais essa noite, por mais essa oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra, para recebermos dela orientações, ó Pai, concernentes às coisas sacrificadas a demônios, como que nós podemos ser, ó Pai, atingidos por isso, ó Pai, pelas coisas que pessoas consagram, pessoas colocam, ó Pai, em sacrifícios a deuses pagãos, e o que o Senhor nos orienta com relação a isso na Tua Palavra. Faz com que nós possamos ter o entendimento correto à luz das Santas Escrituras sobre esse tema. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos aqui para o capítulo 8 de 1 Coríntios, que diz assim: acerca das coisas sacrificadas aos ídolos. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes
por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então aqui eu acho que está um belo resumo do que Paulo vai tratar com relação às coisas sacrificadas. Então ele usa aqui o exemplo da comida, né, nesse capítulo 8, para mostrar isso, né? Só há um Deus, só há um Senhor, o Pai de Jesus Cristo, Deus Pai, e só há um Senhor nosso, né, em quem nós estamos, que nos libertou, nos livrou, nos salvou, que é Jesus Cristo. Então a introdução diz o seguinte: o crente vive rodeado de pessoas que não são cristãs, e é natural que haja um relacionamento com pessoas ímpias e idólatras. Em muitas religiões, é comum o oferecimento de alimentos às entidades espirituais. Por causa disso, muitos crentes ficam preocupados em comer algum desses alimentos oferecidos a eles, lhes trazerem algum mal. Também há grupos de crentes preocupados em descobrir a religião dos donos de grandes marcas, imaginando que adquirir seus produtos trará alguma maldição. Será que essas preocupações são válidas? O que acontece quando um cristão come um alimento consagrado nos cultos dessas religiões? Corinto passava pelas mesmas dificuldades e Paulo trouxe esclarecimentos que devem ser aplicados hoje em dia. Então, irmãos, essa é a introdução. Nós vivemos rodeados de pessoas ímpias, pessoas que têm as suas diversas seitas, religiões, né? Creem em divindades várias, né? Você imagine um cristão que vive num país onde há múltiplas seitas religiosas, um paganismo, tantos deuses, tantas idolatrias, e adoram a tudo que é divindade, coisas criadas, natureza, né? Animais, enfim. Imagina um cristão legítimo que crê no Pai, crê no Filho, crê no Espírito Santo, crê que há um só Deus, é um crente genuíno que vive num ambiente desse, com tantas divindades, né, criadas por homens e sacrifícios feitos a essas divindades, pessoas que adoram a tudo que é coisa, pau, pedra, animais, plantas, e que precisam consagrar as suas coisas, tudo que tem, aquelas divindades. Imagine um cristão entrar num comércio de um comerciante desses, que tudo aquilo ali que ele vende, comercializa, foi sacrificada, foi consagrada aos seus deuses, né? Às suas divindades. E aí, o cristão entra num estabelecimento desse, compra algo ali dentro, ele está fazendo parte, ele está trazendo sobre si maldição, né? A consequências espirituais sobre a sua vida por fazer parte daquilo. Então,
Obviamente, né, meus irmãos, que não, nós não somos obrigados a saber a que Deus alguém serve, se ele sacrificou aquilo a algum Deus pagão, né? Aliás, não existe outro Deus, né? Só há um Deus. Qualquer coisa é um pagão. Então, se ele sacrificou aquilo a algum Deus desses aí, como que nós cristãos vamos ficar sabendo, né, cientes do que foi ou não consagrado ao verdadeiro Deus ou a uma outra divindade pagã qualquer? Então não temos como saber disso, exceto se soubermos, né, que de fato aquela comida ali foi feita para consagrar a alguma divindade e você tiver com alguém ao seu lado que saiba disso também, e você vai ali e come com ele aquela comida sem falar absolutamente nada e fazendo parte de tudo aquilo, fazendo parte daquele ritual. Aí sim é que o apóstolo Paulo tratou no capítulo 8 de Coríntios, que a gente leu aqui. Porque aí você está fazendo com que o outro, que não tem a mesma base sua, a mesma fé, a mesma consciência de que não há poder nenhum naquele alimento, porque você tem um Deus que não permite que o maligno lhe toque. Mas se você não deixa isso claro, se você não esclarece a situação e você participa, aí você faz com que o outro peque. O outro que não tem esse mesmo esclarecimento. Então é somente isso. Mas nós temos que andar sabendo que estamos livres em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, comer ou não comer. A igreja de Corinto passava por um grande dilema. Dentro da cidade havia grandes templos pagãos, inclusive a deusa Diana, com várias festas para as quais os crentes eram convidados, como, por exemplo, festas de casamento. Nessas festas havia sacrifícios de animais, que eram divididos em 3 partes. Uma servia para ser queimada aos ídolos, outra era entregue aos sacerdotes, e a terceira parte ficava com o ofertante, para seu consumo no templo ou em casa. Por causa da grande quantidade, parte da carne entregue aos sacerdotes era levada para ser vendida nos mercados. Por causa disso, os crentes de Corinto corriam o risco de comer dessa carne que havia sido oferecida aos ídolos. Aliás, o problema era bem mais complicado. Se participassem do culto aos ídolos, certamente comeriam carne sacrificada. Se comprassem carne no mercado, corriam risco de comprar a carne que vinha dos sacerdotes. Se comessem na casa de algum amigo, também era possível que a carne servida tivesse vindo do templo. A preocupação dos crentes coríntios era que, comendo daquela carne, estivessem participando direta ou indiretamente dos cultos pagãos. A questão que Paulo aborda nesses capítulos é a atitude que eles deviam ter nessas situações. Então é exatamente isso, o dilema da igreja de Corinto, daqueles verdadeiros crentes, né, preocupados com essas questões espirituais, de culto, né, a demônios, de fazê-lo inconscientemente ao participarem daquilo que eles comiam. Coisas que foram oferecidas como sacrifícios no templo, e foram tantos sacrifícios oferecidos que os sacerdotes pegavam e botavam para vender lá no açougue, no mercado, e todo mundo ia lá comprar e para consumir. Então é uma preocupação genuína dos crentes de Corinto. Estamos cultuando a esses deuses? Ao comermos disto, estamos servindo a essas divindades falsas e idolatrando juntamente com esses que o fizeram? Então esta era uma pergunta legítima, né? Esse era o problema.
Então, eles ficavam em dúvida entre comer e não comer. O estudo vai continuar, né? E a gente até adiantou aqui, porque realmente o apóstolo Paulo já deu ali na leitura do capítulo 8 a resposta para essa pergunta. E já colocamos aqui resumidamente. Mas vamos para o capítulo 2. Paulo fala sobre os crentes fortes. Capítulo 8 e 9, ele fala dos crentes fortes. Havia um grupo de crentes considerados fortes, por causa de sua própria consciência. Paulo os chama assim porque esse grupo compreendia que os deuses não eram nada, pois só havia um único Deus, o Senhor, e tudo pertencia a Ele. Portanto, não havia mal nem sequer em participar das festas dentro desses templos e comer a carne sacrificada aos ídolos. Então, notem, irmãos, os crentes fortes eram aqueles que eles podiam até adentrar ao templo e pegar aquelas carnes que eram sacrificadas ali para aqueles deuses e ele comer aquela carne, com a sua consciência plenamente limpa, que aquilo ali não passava de uma idolatria vã, não passava de um ritual sem importância alguma, que não tinha poder nenhum naquilo. Porque não tem poder nenhum em nada disso, não há divindade, não há nada daquilo. Se a pessoa come com essa consciência, né? Crendo, sabendo que não há poder em nada daquilo ali, que o diabo não tem poder nenhum sobre ele, que o maligno não lhe toca. Ele comer com essa consciência, eu estou comendo isso aqui como carne, porque isso aqui não tem poder nenhum, o diabo não tem poder nenhum sobre isso para atingir a minha vida. Esse é o considerado por Paulo como crente forte, de saber que nada tem poder sobre a vida do genuíno cristão que tem a fé na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E comeria aquilo com a sua consciência plenamente tranquila. Do outro lado, havia o grupo dos fracos. Geralmente era formado por pessoas Do outro lado, havia o grupo dos fracos. Geralmente era formado por pessoas recém-convertidas e que ainda mantinham em sua mente as práticas de sua vida antes da conversão. Por causa disso, preferiam não comer carne vinda de culto pagão, porque sua consciência os condenava. 1 Coríntios 8, 7. Paulo não diz que o grupo dos fortes estava totalmente errado quanto à forma de pensar, mas as consequências de seus atos não demonstravam o amor aos mais fracos. De fato, só existe um Deus, e tudo pertence a Ele. Verso 4. Apesar de haver vários ídolos no mundo, eles são nulos. E a própria Escritura testifica sobre isso, no verso 5 e 6 do capítulo 8. No entanto, nem todos estavam completamente cônscios e familiarizados com essas verdades. Aqueles que tinham acabado de se converter, vindo da idolatria, sentiam que ao comerem carne era como se estivessem repetindo aquilo que antes faziam no templo pagão, cometendo assim a idolatria. Verso 7. Paulo concordava que não era a comida que trazia contaminação, mas era a própria consciência que poderia fazer alguém tropeçar. Jesus, em certa ocasião, ensinou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que vem do coração. Mateus 15, de 10 a 20. Os fortes tinham razão nesse aspecto, mas seu discernimento não devia servir de tropeço aos fracos. O que sobrava em conhecimento doutrinário
faltava em prática do amor ao próximo. Comer daquela carne sem se preocupar com a fraqueza do irmão era como golpeá-lo para o derrubar. Verso 11. E isso é pecado. Verso 12. No capítulo 9, Paulo mostra que ele mesmo é exemplo de alguém que deixou algumas práticas e privilégios por amor do próximo. Paulo, por ser apóstolo e pai espiritual da igreja de Corinto, tinha todo o direito de ser sustentado pela igreja. No entanto, preferiu abdicar desse direito para não ferir a consciência daqueles irmãos. 1 Coríntios 10, 12. Da mesma forma que preferiu não receber salário por amor a eles, os crentes fortes deveriam abdicar do direito de comer carne por amor do Evangelho. Isso mostra que existem certas práticas que, em si, não são pecaminosas, mas podem causar escândalo e, por isso, o crente deve evitar. Fazer alguém tropeçar sempre foi condenado por Deus. Jesus diz que é melhor pendurar uma pedra no pescoço e ser lançado ao mar do que fazer alguém tropeçar. Mateus 18, 6. A ortodoxia deve andar de mãos dadas com a ortopraxia, ou seja, a doutrina deve levar o crente a práticas piedosas. Então ficou claro aqui, irmãos, exatamente isso que nós lemos lá no capítulo 8, né? E o verso 9 vai enfatizar isso. O capítulo 9 vai enfatizar isso. Nada pode nos condenar, não há maldição em alimento, em nada, não há poder nenhum de uma divindade em cima de um alimento. O que há é o problema da consciência fraca. Se a consciência é fraca, a pessoa come acreditando que pode ter poder naquilo, então isso pode levá-lo a tropeçar, isso pode levá-lo a pecar. Entende? Então a pessoa ficar com aquele peso na consciência depois, foi aquela carne lá que eu comi, foi aquela comida lá que trouxe essa maldição na minha vida, e ficar com essas crendices, né? E quando a gente faz algo fundamentado na palavra de Deus, a Bíblia fala que se não procede de fé, é pecado, né? Então, se eu faço algo que não procede de fé, ou se eu não tenho a convicção de que aquilo ali não tem poder sobre mim, logo ao praticar eu estou pecando. Então, se a Bíblia não condena, eu não posso condenar. Se a Bíblia condena, eu condeno. A Bíblia não condena, né, a questão de comer isso, beber isso, comer aquilo, aquilo outro. A Bíblia não diz que há poder nenhum, nenhuma divindade tem poder sobre isso. Então, um crente forte ele poderia comer plenamente consciente de que não há poder nenhum sobre qualquer tipo de alimento, que algumas pessoas com a sua fé fraca, acreditando em deuses que não existem, pudessem ter consagrado aquilo a essas divindades, a esses deuses. Tá? Então, o crente poderia comer tranquilamente. Mas, aqui o autor da revista ele usa o exemplo do apóstolo Paulo. Na situação lá, por exemplo, com os coríntios, ele sabia que se ele não abrisse mão do dinheiro, né, de receber algo da igreja, ele estaria escandalizando muitas pessoas que tinham essa ideia, né, de que aqueles líderes religiosos estavam ali para usurpá-los, para tomar dinheiro deles, para roubá-los, para enganá-los. Então, Paulo, por amor a esses que não tinham entendimento do que a palavra de Deus diz com relação a digno ser o trabalhador do seu salário, e aquele que se empreende no ministério, ele é digno de dobrados honorários, né? É isso que a palavra de Deus diz. Mas por eles não terem essa consciência, o apóstolo Paulo, por amor ao Evangelho, que é o principal, levar o Evangelho a eles, o apóstolo Paulo abriu mão de receber salários. Então esse é o exemplo que o autor nos dá, que é o que o texto, né, de Coríntios nos dá.
Se vai escandalizar alguém, ame aquela pessoa para que você não sirva de pedra de tropeço para tirá-lo do caminho do Senhor. E aí entra naquele texto que diz, né? Ai daquele que servir de pedra de tropeço para alguém, que escandalizar alguém de servir a Cristo, de estar no Evangelho. Melhor lhe seria pendurar uma pedra no pescoço e ser atirado ao mar. Então, nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Você pode ser um crente forte, conhecimento doutrinário muito bom, mas a sua prática, então aqui é onde ele fala de ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia é uma doutrina forte, você tem um conhecimento teológico seguro, que te dá um entendimento do que é certo, do que é errado, do que se pode e do que não se pode fazer. Mas a ortopraxia, ou seja, a doutrina colocada na prática, tem que levar em consideração o amor pelos mais fracos. Você tem que ser suporte dos mais fracos. Então você tem que levá-los primeiro ao conhecimento, primeiro a uma boa ortodoxia, para que eles também comam, ou nesse caso, né, comam de forma consciente de que naquele alimento não tem poder nenhum sobre ele. Mas então a nossa prática, a nossa fé prática, a nossa ortopraxia, ela tem que levar em consideração a fraqueza do meu irmão para que eu não venha escandalizá-lo. Terceiro ponto, a mesma carne, situações diferentes. 1 Coríntios 10, de 1 a 31. No capítulo 10, Paulo apresenta como o crente deveria agir em 3 situações diferentes. Pode comer carne sacrificada dentro de um culto pagão? Pode comprar comida em mercado, mesmo com a possibilidade de ter sido oferecida a ídolos? Pode almoçar na casa de alguém que é idólatra? Letra A, o culto, capítulo 10, de 1 a 21, esclarece isso. Depois os irmãos podem, as pessoas, né, todos que nos acompanham aí, podem fazer essa leitura em sua Bíblia, na sua casa com calma. Mas Paulo trata no capítulo 10, de 1 a 21, sobre essa questão no culto. Por mais que os fortes tivessem a consciência de que os deuses não eram nada, isso não lhes dava o direito de se aproximarem tanto do pecado. Israel cometeu esse erro quando estava no deserto. Apesar de todos os privilégios que tinha, verso de 1 a 4, foi reprovado por Deus, versos 5 a 6. O motivo da reprovação foi por terem se aproximado da idolatria e o coração ter cedido às tentações. O fato de alguns crentes de Corinto serem crentes fortes não os isentava de cair nas tentações que havia dentro dos templos pagãos, versos 6 a 13. Eles não deviam abusar dos privilégios e liberdade que receberam pela graça de Deus. De fato, todas as coisas eram lícitas, mas nem todas traziam edificação, que é o que Paulo fala no verso 23. A questão que Paulo procura responder agora é lícito participar de uma festa idólatra num templo pagão e comer carne sacrificada a ídolos? A resposta é um claro não. De fato, os deuses não são nada, mas quem está por trás dos ídolos são os demônios. Esse ensino é encontrado também em Deuteronômio 32, 17 e em Salmo 106, 37. Isso não quer dizer que os gentios adoravam conscientemente os demônios, mas significa que a idolatria sempre foi a forma usada pelos demônios para enganar e afastar os homens de Deus. Da mesma forma que um crente, ao participar da Santa Ceia, mantém sua comunhão com Deus, participar daquelas festas era o mesmo que participar de um culto aos demônios
e se tornar associado a eles. Os deuses eram nulos e fruto da imaginação humana, mas os demônios não eram. Participar da mesa dos demônios era ter comunhão com eles, e isso provoca ciúmes e zelo do Senhor. Capítulo 10, verso 21 e 22. O crente, portanto, deve fugir de qualquer associação cultica que não esteja relacionada ao Senhor. Por vezes, os crentes são chamados a participar de cultos religiosos que não têm a Deus como o alvo de adoração. Mesmo com a perda de relacionamentos e amizades, não convém ao crente participar ativamente desses momentos. Irmãos, esse ponto é muito importante. Tem um templo cujo culto é uma divindade que não existe, obviamente. Um amigo seu te convida para ir àquela cerimônia, aquele culto. Se você é um crente forte, você sabe que aquele culto é vazio em si mesmo. Ele não tem poder nenhum. E você sabe que ao entrar naquele templo para fazer ali uma boa fé com seu amigo, para não prejudicá-lo, você vai e você sabe que aquilo ali não vai ter poder nenhum sobre a tua vida. Esse é o crente forte. A questão é, apesar de não ter poder nenhum naquele local, porque a divindade ali é nula, não existe, é lícito um cristão ir, mesmo sabendo que aquilo ali é oferecido a um Deus que não existe, um Deus pagão, mas que por trás daquilo os demônios, que sim existem, são verdadeiros, fazem a festa. É lícito um cristão participar num lugar onde os demônios vão fazer a festa, onde os demônios usam aquela ignorância, onde os demônios usam toda aquela falta de conhecimento ali do povo e vai enganar as pessoas ali naquele local, vão fazer manifestações ali para enganar, porque ele é o pai da mentira, ele engana aquelas pessoas. É lícito um cristão genuíno estar no mesmo local para agradar a alguém? Não é lícito. Então, por mais que desagrade, por mais que a pessoa, num primeiro momento, possa ficar chateada pela sua recusa ao convite, não é lícito um cristão genuíno entrar em qualquer lugar que não seja para adorar ao único e verdadeiro Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então não é lícito a ninguém entrar em qualquer templo que não adore ao Deus único e verdadeiro, em seitas, heréticas e coisas do tipo. Ser convidado para uma igreja genuinamente cristã, evangélica, ainda que possa ter algum tipo de doutrina diferente, doutrina secundária diferente da nossa, sem problema algum. Posso ir na Assembleia, posso ir na Batista, posso ir na Metodista, posso ir na Congregacional, posso ir em diversas religiões genuinamente tradicionais, cristãs, que pregam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, céu, inferno, pecado, tudo mais, que vão pregar o genuíno verdadeiro evangelho. Mas não é lícito para um cristão frequentar qualquer templo herético ou idólatra, porque ali os deuses não existem, mas os demônios sim. Os espíritos malignos usam aqueles locais ali para fazer a sua manifestação, e Deus não quer crente perto da onde os espíritos do demônio estão presentes, ali fazendo qualquer coisa. Então não é lícito por isso, tá? Não é lícito estarmos em templos com esse propósito. Letra B, o mercado, capítulo 10, verso 23 a 26. A segunda pergunta que é respondida nesse texto é o que fazer com a carne vendida no mercado, caso ela tenha sido oferecida a ídolos. A resposta é que eles comprassem sem perguntar a origem. Se a carne não tivesse sido oferecida, não haveria problema.
Mas, se fosse carne vinda dos templos pagãos, era melhor que os crentes não soubessem. O motivo é que, a partir do momento que o crente sai do ambiente de culto, ela pode ser considerada limpa. Da mesma forma que os elementos da ceia deixam de ter o seu significado fora do culto, o mesmo acontecia com aquela carne. Portanto, não haveria mal em comer aquela carne, mas por causa da consciência, era melhor não saber em sua origem. Novamente, o princípio de que a contaminação acontece de dentro para fora é aplicado nesse texto. O problema não estava na carne, mas no modo como o crente pensava sobre ela. Da mesma forma, hoje, o crente não precisa vasculhar a origem dos produtos que compra no mercado. Isso vale tanto para alimentos quanto para roupas, objetos, acessórios, etc. Mas tudo sempre deve ser recebido com ações de graças, porque tudo deve ser para a glória de Deus. Verso 31. Isso também é muito importante, a questão do mercado. Você entra no mercado, você pega ali um produto, aí você vai pensar, mas quem que criou esse produto? Essa marca, a pessoa quando criou essa marca, ela estava pensando em quê? Ela consagrou a sua empresa a quem? Que tipo de compromisso, de pacto ela fez? Imagina se nós fôssemos ficar preocupados com isso. Então o apóstolo Paulo, na carta aqui de Coríntios, ele usa a ilustração da carne. A carne ela pode ter sido sacrificada, oferecida em templos pagãos. Mas quando ela sai do templo e vai para o mercado, ela perdeu totalmente seu efeito. Não tem efeito mais algum. Ela tinha efeito dentro daquele ritual lá no templo. Mesmo assim para aqueles que criam, né? A partir dali, ela voltou para o mercado, acabou. O propósito dela no mercado não é adorar a divindade. Agora é servir de alimento. Mas se o crente entra no açougue e pergunta de onde que é a procedência dessa carne, aí o açougueiro fala, essa carne foi sacrificada ao Deus tal. Aí você fala, não, então me dá essa carne que eu vou comê-la. Aí Paulo fala, por conta da consciência, né, daquilo que sai do coração, daquilo que sai, né, é que você não deve, porque a tua consciência sabe que aquilo é errado. Então, a partir dali, você já está comendo conscientemente e você fez questão de comer porque foi oferecido aquele Deus, né, que não existe. Aí não. Mas então o crente não tem que perguntar coisa alguma. O crente forte ele vai comer qualquer coisa que é vendida no mercado, no supermercado, no hipermercado, na farmácia, nas lojas de roupa, nos shopping centers. Vai comer, vai participar, vai comprar, vai consumir e dando graças a Deus. Porque Deus deu recurso para ele ir lá e comprar. E a partir do momento que aquilo ali está servindo apenas como um objeto de consumo, pronto, não tem culto à divindade que resista a qualquer coisa desse tipo. Não tem poder nenhum sobre a nossa vida esse tipo de coisa. Eu vou trazer maldição. Não, andaríamos neuróticos se fôssemos ficar fissurados nisso. Não há poder algum. Tá bom? Então, no mercado, com relação ao mercado, é isso. Letra C. Na casa de um amigo. Capítulo 10, verso 27 a 31 trata disso. Se você está na casa de um amigo e você é convidado para comer ou consumir alguma coisa ali que é oferecido. E aí? A terceira situação que gerou certa dúvida entre os coríntios era sobre os convites para almoçar na casa de alguém que tivesse uma religião pagã. Como já explicado anteriormente, parte da comida oferecida aos ídolos no templo era trazida de volta para a casa do ofertante. Assim, quando alguém era convidado para comer na casa de um adorador de ídolos, a carne usada era sobra dos cultos idólatras. A resposta de Paulo para essa situação era sim e não. Se ninguém informasse a procedência da carne, ou seja, se ninguém dissesse que a carne tinha sido oferecida a ídolos, não haveria problema em comê-la. Paulo diz para o crente comer tudo o que for posto à sua frente. Verso 27, ele fala isso claramente. Coma tudo o que estiver na tua frente. Não se restrinja a nada.
Mas, caso ele fosse alertado sobre o fato de a carne ter sido sacrificada a ídolos e houvesse algum crente fraco naquele lugar, era melhor não comer, para não causar escândalo àquele irmão. Verso 28 e 29. Mais uma vez, a prática do amor ao próximo é aplicada, como havia acontecido no capítulo 8. Isso significava que amar ao próximo significa buscar não o seu próprio interesse, mas o do outro. Verso 24, conforme também 1 Coríntios 13, verso 5. Se o crente deve buscar a edificação do próximo, é necessário privar-se de alguns privilégios para não ferir a consciência do seu irmão. Então, na casa de um amigo, a resposta é sim e não. Se ali ficar constatado que aquela comida foi oferecida a um ídolo, ou ali estão comendo em memória daquilo, e tiver ali presente algum crente fraco, alguém que crê naquilo, ou tem a sua superstição com relação àquilo, então o que o Paulo fala é aquilo que a gente já falou antes, ele reforça aqui. Não coma, para que não traga escândalo para aquele cristão fraco, que ele vai comer com a consciência pesada. E aí não procede de fé, então é pecado. E se nós fazemos alguma coisa que serve de escândalo, pecamos. Então temos que ter amor, temos que servir de suporte. E as pessoas elas têm que ser levadas, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, enquanto esse processo de libertação pela verdade, pelo conhecimento, pela fé que vem pela palavra de Deus, e ter a mente firme, firmada num conceito, numa ortodoxia forte, firme, então a nossa ortopraxia tem que considerar os mais fracos. E temos então que saber nos portar para não trazer escândalo, não levar ninguém a fraquejar nessas questões. Conclusão. Nesta lição, vimos como Paulo lidou com um problema que surgiu na igreja de Corinto quanto a comer ou não comida oferecida a ídolos. Esse não era um assunto tão simples, por não haver algo claro quanto a essas situações. Paulo, primeiramente, mostra que o amor ao irmão mais fraco deve superar a liberdade do crente. Também mostra que participar ativamente de cultos idólatras é o mesmo que se associar a demônios. Por fim, ele mostra que todo alimento, fora do ambiente de culto, deve ser recebido com alegria e gratidão a Deus, que é o dono de tudo, desde que não escandalize alguém. Com isso, o texto mostra que o grande problema não é a origem da carne, mas o estado do coração. Se todo alimento vem de Deus e não existem outros deuses, não há por que o crente temer essas entidades criadas pela mente humana. No entanto, até o simples ato de comer e beber algo deve ser feito para glorificar a Deus. E escandalizar alguém ou chegar muito perto do pecado são atitudes que não o glorificam. Seja no comer, seja no beber, qualquer coisa que façamos tem que ser para a glória de Deus. Então, irmãos, quando comemos, como bebemos, também deve ser para a glória de Deus. E se isso for motivo de escandalizar alguém por aquilo que eu como, por aquilo que eu bebo, for levado como escândalo para alguém, fizer alguém tropeçar, então a gente peca nisso. Então nós temos que ter prudência, nós temos que ter amor pelo crente mais fraco, temos que saber nos portar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Há um só Deus, não há nenhuma divindade que não seja o único soberano Deus. Todas as coisas criadas foram criadas por Deus. E tudo é bom. Tudo que Deus fez é bom. Então, tudo que
que a gente come, tudo que a gente bebe, tudo que Deus permite que a gente possa usufruir, se não agride, né, a nossa saúde, se é algo realmente, a gente está falando de comida, bebida, né, algo que a gente possa consumir e que não agride a nossa saúde, que não faz mal, tem poder, não tem pecado nenhum, não tem nada que possa nos impedir de comer, né? No entanto, vem a questão do coração, da mente, da consciência, sobretudo dos mais fracos, que nós temos que tomar muito cuidado. É isso que nós aprendemos então aqui, podemos extrair dessa lição. E com relação a cultos, né, em templos, ali não, porque a gente estaria se associando a demônios. Onde tem culto a divindades que não é o único soberano Deus, o demônio ele vai fazer a sua presença marcante naquele lugar, ele vai tomar o lugar de Deus naquele local para confundir. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Ele é o pai da mentira. Ele veio para enganar as pessoas de consciência fraca, que não conhecem a verdade, que não conhecem a palavra de Deus. E nós somos cristãos para justamente pregar o Evangelho. Que a fé vem pelo ouvir a pregação. Que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento do Senhor pela pregação do Evangelho. Aplicação. Primeiramente, é preciso lembrar que todo alimento vem de Deus, que é o dono do céu e da terra. Por isso, agradeça pelo sustento diário que Ele lhe dá. Em segundo lugar, lembre-se de que Deus lhe deu liberdade pela graça, mas não use essa liberdade para dar lugar à libertinagem. Isso significa que há certas coisas que o cristão não deve fazer, lugares em que não deve ir e momentos em que certos alimentos devem ser evitados. Em terceiro lugar, o conhecimento da nulidade dos deuses não nos permite que ignoremos o amor ao próximo. Se você sabe que existem irmãos mais fracos que você e pode se privar de certas coisas por amor a eles, faça isso. Melhor é fortalecer um irmão na fé do que se valer de prazeres transitórios. Por fim, lembre-se de que a contaminação nunca vem por meio de alimentos ou objetos, mas sempre surge do coração. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que possamos ter a nossa consciência sempre limpa e tranquila dos atos que fazemos, né? Daquilo que praticamos, daquilo que comemos, daquilo que falamos ou daquilo que cremos. Que a nossa fé seja pautada única e exclusivamente em Deus, que possamos ter amor pelos mais fracos e levá-los ao verdadeiro conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir, pela pregação da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo pela sua palavra. Deus, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, que é rica, que nos esclarece, que nos traz o discernimento, o entendimento espiritual para essas questões, ó Pai, que hoje estudamos aqui, que são os objetos, as coisas sacrificadas aos ídolos, ó Pai, se pode trazer algum tipo de condenação, algum tipo de maldição, coisas sacrificadas a demônios. E obrigado, porque a tua palavra nos diz, ó Pai, claramente, para aquele que está em Cristo, ninguém pode tocar, não há mal algum, o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, que não há Deus algum além do Senhor, possa trazer nenhum tipo de maldição, mas que nós possamos, ó Pai, olhar atentamente, ter amor e compaixão por aqueles crentes, ó Pai, que têm as suas crenças, as suas fraquezas e ainda não entendem completamente e podem vir a pecar em suas fraquezas. Que nós possamos ser suporte, que nós possamos abençoar essas pessoas e levá-los ao entendimento de Cristo. Oramos agradecidos por esse estudo, por essa série de lições que tivemos. Muito obrigado pelo esclarecimento na tua palavra nessa área de batalha espiritual. Louvamos, glorificamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de todos ao longo dessa série de estudos. A Batalha Espiritual continua. Espero que essa série tenha abençoado grandemente suas vidas, assim como me abençoou. Louvado seja Deus e que sigamos aí firmes, conscientes daquilo que fazemos nessa área. Aguardemos então aí a nossa próxima série de estudos e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, forte abraço a todos. Amém.